Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Sejamos todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Adriana, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providencie um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, orando. Pai amado, que todo o seu amor e sua bondade recaia sobre nós. Aqui estamos mais uma vez na qualidade de pedintes que somos, pedindo sua proteção, pedindo sua compreensão, pedindo seu amparo. Nos colocamos nesse instante como servos que buscam o amparo, o alimento espiritual. Pedimos que todos os parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré sejam benevolentes, amparando-nos, nos guiando e como crianças recém-engatinhando, nos colocamos aqui, diante ao seu imenso amor e bondade, pedindo amorosamente que, com toda a paciência e com todo o acalanto, nos receba nesse instante em seus braços, nos ministrando o alimento da alma, nos oferecendo o cálice dos ensinamentos, para que, saindo dessa infância, possamos adentrar a nossa maturidade espiritual, seguindo o caminho traçado pelo Senhor, Pai amoroso e benévolo. Assim, então, à disposição dos ensinamentos dos nossos parceiros espirituais, pedimos permissão para darmos início ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja, demos graças a Deus. Vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, Pedi e obtereis, subtítulo Eficácia da prece, itens 5 a 8. Seja que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a fatalidades, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo.
Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhes acarretam, e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sob a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Dessa máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideia que fará lhe surgirem os bons, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagres, sem despender o mínimo esforço. Capítulo 25, itens 1 e seguintes. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, num bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigada, meu Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Porque não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade.
Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Convido então a todos os irmãos que estão conectados no Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita a refletirmos junto sobre um dos ensinamentos valiosos de Jesus Cristo, o qual nós precisaríamos fazer com que se transformasse em ferramenta dos nossos dias e que fizesse parte da nossa vida, como a roupa que vestimos, como a comida que comemos, o ar que respiramos e a água que precisamos para viver a nossa experiência terrena, que é a prece. E aprendemos que as preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém reza a outros seres que não a Deus, o faz recorrendo a intercessores, porque nada ocorre sem a vontade de Deus. E temos no livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, a fala de André Luiz, trazendo a definição de prece, dizendo: a prece é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima da esfera em que surgem. Impulsos de expressão mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Cada prece, tanto quanto a cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então, observem a obra de arte que é a comunicação da prece. E o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Precisamos compreender primeiro, gente, que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. E esse fluido, ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar, elas são circunscritas,
ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, da mesma forma, gente, que o ar transmite o som. E a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e também da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar aonde nos encontremos, e que eles se encontrem também para receber essa mensagem, essa prece. E ainda falando de André Luiz, o Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele fala: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? Diz Aniceto. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com vibrações luminosas do santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. E indo um pouquinho mais, André Luiz, aí no livro Missionários da Luz, ele dá um exemplo disto, através de uma conversa com Alexandre. E a conversa se desenrola assim: Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois do pequeno percurso a pé e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em diversas direções. Visitemos o lar do nosso amigo. Curioso, disse André Luiz. Observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima até o interior. Naturalmente, disse Alexandre, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. No entanto, sua companheira garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. A oração é o mais eficiente antídoto contra o vampirismo.
E temos também uma fala de Chico Xavier que resume o seguinte: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e nos coloca em contato com as fontes superiores. E então, irmãos, o que podemos concluir com todos esses ensinamentos que vêm do plano espiritual até nós? Primeira coisa, gente, o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se tivesse sabedoria e prudência. Segundo, as misérias resultam de nossas infrações às leis de Deus. Se não ultrapassarmos o limite do necessário, nós não teremos as enfermidades que resultam do quê? Enfermidades resultam de excessos. Se pusermos freio à nossa ambição, gente, nós não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não recearemos a queda. Se formos humildes, nós não sofreremos as decepções do orgulho abatido. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos invejosos e evitaremos o que? As disputas. Enfim, se não fizermos mal a ninguém, consequentemente não temeremos o que? As vinganças. Assim, o poder da prece está no nosso pensamento. Isso precisa ficar muito lúcido. Que independente das palavras, do lugar, do momento em que ela seja feita, vai depender do nosso pensamento. Pode-se, então, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar, do tempo, só se faz sentir aonde? Nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. E ainda é fato que precisamos buscar o caminho do equilíbrio para desenvolver este de forma que o recolhimento possa acontecer olhando para dentro, independente do lugar ainda que estivermos. Bem, por exercer a prece uma ação magnética, poderíamos supor que seu efeito ele vai depender o quê? Da força fluídica que falamos lá no início. Só que não, irmãos. Exercendo sobre os homens essa ação magnética. Os espíritos, se for preciso, eles vão suprir a insuficiência daquele que ora. Então, mesmo que nós não tenhamos toda uma preparação, orar é acolhimento dos espíritos superiores. E sendo digno, a prece sendo do coração, como dizemos, com sinceridade, autenticidade, o que vai acontecer? Os espíritos vão agir diretamente no nome de quem ora. Ou podem então até dar momentaneamente forças excepcionais quando eles julgarem que isso é necessário, né? Ou que vai ser proveitoso para sua melhora. E é importante salientarmos que aquele que não se considere suficientemente bom para exercer uma oração, não deve nunca deixar de orar por outro.
com a ideia de que ele não é digno ou que suas preces não são ouvidas. A consciência da sua inferioridade constitui o que já? Uma prova de humildade. Isso agrada a Deus, que vai levar em conta a intenção caridosa da pessoa que está animando essa prece. Precisamos observar e falar um pouquinho também sobre a prece em comum. Essa tem ação, sim, mas poderosa, pois quando todos os que oram se associam de coração a um pensamento e objetivo, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Aqui podemos trazer como exemplo o incentivo à hora da Ave Maria, que temos às 18 horas. Universalmente, o plano espiritual trata as 18 horas como a hora de orar em uníssono. Então, sempre que tivermos um tempinho às 18 horas para nos recolher interiormente e sintonizar com o plano espiritual, o poder, a energia, o magnetismo da oração nessa hora é sem explicação, é muito, muito grande, gente. E outro exemplo que nós temos, também trazido por André Luiz, agora no livro Os Mensageiros, é através de uma frase onde diz: esmalha num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhado por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações de nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. 100 pessoas juntas podem orar como egoísta. 2 ou 3, com mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a sua prece do que a das outras 100. Então aqui nós temos um exemplo de que orar junto tem um poder muito grande, mas precisamos atentar que a ligação se dá através do pensamento de um e de outro. Nós vamos formar uma corrente, e se um desses pensamentos desviarem o foco do objetivo, um elo se quebra, abrindo uma porta para outras interferências, outras vibrações. Assim, consequentemente, deixou de ser um elo de 100 pessoas, né? E então, gente, da máxima, concedido vos será o que quer que pedires pela prece, não é lógico deduzir que basta pedir para obter, e é injusto acusar a providência se não responde a toda súplica que se lhe faz, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Cada um recebe aquilo que precisa no tempo que necessita, nem antes nem depois. Isso o Evangelho nos trouxe hoje. E assim, irmãos, concluímos que Deus sempre nos atende os pedidos. Esse atendimento é conforme a nossa real necessidade e merecimento. E na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. E a ajuda divina, ela sempre ocorre para a criatura que sabe ajudar-se a si mesma. Fechamos então nosso estudo deixando a clareza que, assim como o pão
é o alimento do corpo, o ar, o alimento da vida terrena, a prece é o alimento do nosso espírito. Lembremos isso desde o momento que acordamos, irmãos, até o momento que findamos o nosso dia. E agora, irmãos, vamos neste momento voltar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos. Comecemos visualizando uma suave luz verde que vai adentrando pela porta da frente de nossas casas, um verde limão que vai limpando cada cômodo, suavizando, harmonizando. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelos nossos pais, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, irmãos, por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavilha, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para os benfeitores espirituais que aqui se encontram, possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Vamos chegando ao final de mais um Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. Desejamos que mais uma fagulha, uma brasinha de luz tenha se acendido em nossos corações, que o brilho da nossa aura seja hoje mais intenso e que amanhã, ao acordarmos, possamos então ser um farolzinho por onde passarmos. Desejamos que no momento que refletirmos sobre nosso interior, sobre o ser que queremos ser amanhã, possamos nos conceder benevolência, nos aceitando exatamente da forma que estamos, entendendo que estamos onde precisamos estar, com as experiências que precisamos passar, e que a resignação poderá vir a fazer parte dos nossos dias, para que as pedras do nosso caminho se transformem na benevolência do amanhã. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita.
Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.